Olá, meus amados, graça e paz, tudo bem com vocês? Tudo tranquilo? Então tá bom demais. Quero deixar essa pequena reflexão aqui para juntos crescermos na graça e no conhecimento do nosso Deus. Estou gravando poucos vídeos porque o rala tá demais, estou trabalhando muito, mas sempre que eu puder eu vou estar aqui, postando vídeo com vocês, tá bom? Então é isso aí, mente de Cristo ativada, pede o Espírito Santo para abrir o seu entendimento e vamos pro vídeo. Olá, meus amados, graça e paz, tudo bem com vocês? Tudo tranquilo? Eleitos do Senhor, mais que abençoado em Cristo Jesus. Hoje quero falar com vocês, meus amados. Quero refletir com vocês sobre alguns versículos, Sobre alguns versículos aí que está muito claro nas escrituras, só que o sistema religioso nunca vai te mostrar isso. Às vezes peço pessoas de 15, 20 anos de sistema religioso para ler esse capítulo de 2 Coríntios 3, eles lê, e fala, como assim? Como estava aqui? Eu nunca li isso, como isso está aqui há tanto tempo e eu nunca li isso. Por quê? Porque seu líder não quer que você estuda, seu líder não quer que você conheça o evangelho. Ele quer que você fique com a mente cativa, só no que ele quer que você faça. É isso aí, meu amado. É isso aí, minha amada. Libertação de mente. Então vamos lá. 2 Coríntios 3, eu vou começar do capítulo 1. Vou explicar aqui rapidinho aqui, mas você pode analisar os textos aí na tua casa. Você pode fazer aí a sua interpretação do texto, porque sobre a verdade não tem interpretação. É você ler, entende o que está escrito. Lê com a mente, Pede o Espírito Santo para abrir a tua mente, que você vai ler. Lendo você já entende. Não precisa de interpretação. É só você ler, tá ali escrito, tá ali claro. Só que nós, com a mente cativa do sistema religioso, a gente nunca percebe isso, a gente nunca consegue entender essas pérolas, que as escrituras têm e que esconderam de nós a vida toda. Então vamos lá, 2 Coríntios, vamos começar pelo 1, capítulo 1. Porventura, começamos outra vez a louvar nós mesmos? Ou necessitamos, como alguns, de cartas de recomendação para vós, ou de recomendação de vós? Então aqui ele está falando, muita gente fala assim, você precisa trazer uma carta de recomendação para mim, você precisa para você vir na minha igreja, você tem que ter uma carta de recomendação. Então ele aqui está falando, será que você precisa mesmo dessa carta de recomendação? Vamos lá. Vós sois a nossa carta, escrita em nossos corações, conhecida e lida por todos os homens. Então, meus amados, aqui está dizendo aqui que nós somos a carta de Cristo. Nós somos a referência de Cristo. Aquele que está conectado ao Senhor, As pessoas conseguem ver nele escrito essa carta que ele está falando. Está escrita no nosso coração. Então vamos lá. Vós sois a nossa carta, escrita em nossos corações, e conhecida e lida por todos os homens. Então, meus amados, ele está falando que nós somos a carta dele. Está escrita no nosso coração. Vamos lá ler? 2 Coríntios 3, versículo 3. Porque já é manifesto que vós sois a carta de Cristo, ministrada por nós, escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo. Eita glória! Então nós não somos carta, nós não necessitamos de carta escrita. A nossa carta já foi escrita no nosso coração, Escrita por Deus, pelo Deus vivo, nos nossos corações. Não em tábuas de pedras, mas nas tábuas de carne do nosso coração. Então no Antigo Testamento era escrito em pedras. No Novo Testamento, os mandamentos de Deus está escrito no teu coração. Então, meus amados, você não necessita de carta nenhuma, de recomendação de nada. Você é a carta de Cristo. Não caia nessa conversa. Isso é para o homem se exaltar diante do outro homem. Eu sou do tal ministério tal e tenho carta de recomendação. Não. Aquele que tem Cristo não precisa de carta de recomendação. Nós somos a própria carta. Ele está falando, não escrita em tábuas de pedra, mas sim na tábua de carne dos nossos corações. Então vamos lá.
E é por Cristo que temos tal confiança em Deus. Então é por meio de Cristo, não pelo que eu faço ou deixo de fazer. Então é por meio de Cristo que eu tenho essa confiança em Deus. Não que sejamos capazes por nós mesmos de pensar alguma coisa, como de nós mesmos, mas a nossa capacidade vem de Deus. Então aqui ele está falando que não adianta eu subir no monte, não adianta eu fazer jejum, não adianta eu fazer nada de sacrifício. Não depende de mim, não depende de você. Dependeu do sacrifício de Cristo naquela cruz. Então, meus amados, não cai mais nessa. Sacrifício, quem gosta que você faz, é o seu líder. Principalmente se for de dinheiro, se for de televisão, se for de... Né, que o sacrifício deles mudaram. Né? Naquela época era animal que tinha que ser queimado como sacrifício. Hoje não. Hoje o sacrifício modernizou e é seu dinheiro que ele quer como sacrifício. Abra o olho, meu amado. Então vamos lá. O qual nos fez capaz de ser ministro de um novo testamento, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata e o Espírito vivifica. A letra mata e o Espírito vivifica. O que ele está falando aqui? Ele está falando aqui que nós fomos capacitados, né, para ministrar um novo testamento, novo, não velho. O velho passou. Temos que ler o Velho Testamento como a história de Cristo, como tudo, como a história de Israel, como tudo aconteceu. Mas como história, não trazer nada de lá para a nossa vida. Nós já nascemos depois da cruz. Então nós já nascemos em um Novo Testamento. Então ele está falando que Deus nos fez capaz de ser ministro de um Novo Testamento. Não da letra, mas do Espírito. Porque a letra mata e o Espírito vivifica. Aí que tá, onde muitos religiosos, né, aí falam com seus membros, ó, tá falando aí que a letra mata, tá vendo? Então você não pode estudar tanto assim não, que, né, e tal, por quê? Porque senão vai ultrapassar o conhecimento dele e a pessoa vai perceber, né, você que tá aí sendo enganado, vai perceber que não tem nada a ver, o evangelho não tem nada a ver com o que eles andam pregando por aí. Então eles não querem que você estuda. A letra aqui, ele está falando da lei de Moisés. Nós vamos entender isso daqui para frente. Né? Então a letra que ele está falando aqui não é do conhecimento, do estudar as escrituras. A letra que ele está falando é a lei de Moisés, que a lei mata, mas Jesus, o Espírito, vivifica. Então vamos lá. Esse é o ministério da morte, gravado com letras em pedras, veio em glória, de maneira que os filhos de Israel não podiam fitar os olhos na face de Moisés, por causa da glória do seu rosto, a qual era transitória. Então ele ali está falando que se o ministério de condenação e morte, gravada com letras aonde? Em pedras. De condenação e morte. Ele está falando que veio em glória, né, que os filhos de Israel não podiam olhar para os olhos, no rosto de Moisés, porque via a glória, né, de Moisés ali naquele momento. Né. Ele está falando que aquela glória era transitória, ia passar e acabar. Então a glória de Moisés era transitória. Tudo da lei dali de Moisés era transitória. Ia passar, porque Cristo ia cumprir a lei, assim como cumpriu. Romanos 10,4, Cristo é o fim da lei. Então vamos lá. Como não será de maior glória o ministério do Espírito? Ele está falando, se Moisés teve glória, muito mais glória terá o ministério do Espírito, que é o ministério de Cristo. Então se você está vivendo de Velho Testamento, você não está vivendo de Cristo, você está vivendo de Moisés, de lei de Moisés. Libertação de mente, meus amados. Porque se o ministério de condenação foi glorioso, muito mais excederá em glória o ministério da justiça. Então ele está falando, se o ministério da lei for glorioso, muito mais excederá em glória o ministério de Cristo, da justiça. Vamos lá. Porque também o que foi glorificado nesta parte não foi glorificado por causa desta excelente glória. Então, o que ele está falando aqui, né, que Cristo, né, Cristo é que
trouxe para nós a glória permanente. Então vamos lá. Porque se o que era transitório foi para a glória, muito mais em glória aquele que permanece. Então, se o ministério da condenação e morte foi para a glória, teve a sua glória naquela época, muito mais em glória o que permanece. Qual que permanece? A glória de Cristo, o ministério de Cristo, né? O Cristo ressuscitado. Então, meus amados, se você está vivendo de lei de Moisés, você não está vivendo de Cristo. Se você está vivendo de Velho Testamento, você não está vivendo de Cristo, o que Deus deixou para você viver. Vamos lá. Tendo, pois, tal esperança, usamos de muita ousadia no falar. Nós, pregadores da graça, usamos de muita ousadia ao falar com vocês, porque temos o conhecimento das verdades de Cristo. Sabemos, né, o quanto essas pessoas, esses líderes, vivem enganando vocês dentro desses lugares, chamado igreja, para tomar o seu dinheiro. Com o único intuito: se enriquecer, pegar a glória para ele, trazer a glória para o homem e ostentar com o seu dinheiro. É isso aí, vamos lá. E não somos como Moisés, que punha um véu sobre a sua face, para que os filhos de Israel não olhassem firmemente para o fim daquilo que era transitório. Mais uma vez, está aqui falando, né, que a lei ia acabar, ia aniquilar a lei, Cristo ia aniquilar a lei na cruz. Então ele estava falando aqui que ele colocava um véu sobre o rosto dos filhos de Israel, né, para que eles não pudessem enxergar que o ministério de Cristo ia vir e ia acabar com esse ministério de condenação e morte. Tinha um ministério de glória vindo. Então ele não queria que o povo vivesse isso, para não perder a glória. Ele gostava daquela glória, né, daquela idolatria com ele. Assim como muitos líderes, né, a maioria, gosta daquela idolatria do seu servo, né, com ele. Por isso ele não te mostra a verdade, porque senão ele vai perder isso, porque a graça não dá mérito ao homem. A graça, ela veio para nivelar todo mundo. Não tem um mais santão do que o outro. Então eles não querem perder esses status. Então vamos lá. Mas os seus sentidos foram endurecidos, porque até hoje o mesmo véu está por levantar na lição do Velho Testamento, o qual foi por Cristo abolido. Olha isso aqui, meus amados. Olha isso aqui, entenda isso aqui, meus amados. Olha isso aqui. Você que vive ainda da lei, olha isso aqui, meu amado. Entenda, pede o Espírito Santo para dar entendimento sobre isso aqui. Olha que versículo mais forte. Mas os seus sentidos foram endurecidos, porque até hoje o mesmo véu está por levantar na lição do Velho Testamento, o qual foi por Cristo abolido, o qual Cristo encerrou, terminou, acabou com a lei. Então, meus amados, está aqui muito claro aqui que o ministério de condenação e morte por Cristo foi abolido. Vamos lá? Até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. Então ele está aqui falando que até hoje, quando você lê o Velho Testamento dentro da sua chamada igreja, quando você estuda o Velho Testamento, né, quando o seu pastor fala para você, né, o seu líder fala para você, né, ler, estudar o Velho Testamento, ele está colocando o véu sobre o seu rosto, para que você não possa entender as maravilhas, né, da glória de Cristo que está esperando você, né? Porque Jesus já te deu essa glória. Só que você está com véu e não consegue enxergar que Cristo já libertou a tua mente desse sistema religioso. Então basta você abrir teus olhos para enxergar as maravilhas de Cristo. Mais uma vez aqui, ó. Até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. Então, coração quer dizer mente também. Então, o mesmo véu está sobre a mente, para que eles leiam o Velho Testamento para você, porque não quer que você tenha a mente liberta e vê que você está sendo enganado por esses caras,
por esses líderes covardes e corruptos, falseadores da palavra de Deus, falseadores do Evangelho. Vamos lá? 2 Coríntios 3,16. Olha isso aqui. Olha isso aqui, meus amados. 2 Coríntios 3,16. Mas quando se converterem ao Senhor, então o véu se retirará. Então ele está aqui falando que você que vive da lei de Moisés, você que vive pregando a lei de Moisés, você que vive ensinando a lei de Moisés, você que vive debaixo de ordenança da lei de Moisés, como sacrifício, como jejum, como todas as ordenanças da lei, você que vive fazendo todos os rituais que a lei mandava fazer, está falando que você não é convertido a Cristo. Você que está aí nessas igrejas, né, nessas chamadas igrejas, chamada pentecostal, né, que vive da lei de Moisés, que vive pregando a lei de Moisés, ensinando a lei de Moisés, está aqui falando que você não é convertido a Cristo. Então, meus amados, não sou eu que estou falando. Está aqui escrito. Só lê 2 Coríntios 3, lê o capítulo todo. Está aqui falando. Mas quando se converter ao Senhor, o véu se retirará. Então você só vai viver aquilo que Cristo deixou para você viver quando você parar de viver e de seguir a lei de Moisés. Porque aí você não está vivendo de Cristo, está vivendo de Moisés. Vamos lá. Ora, o Senhor é o Espírito. E onde está o Espírito do Senhor, ali a liberdade. Meus amados, que liberdade você tem dentro desse sistema religioso? Todo dia uma campanha diferente, todo dia você tem que fazer um sacrifício para o monte, todo dia você tem que fazer um jejum, todo dia você tem que... Não existe mais sacrifício. Jesus foi o sacrifício perfeito, que foi sacrificado de uma vez por todas. Então, onde é o Espírito do Senhor, há liberdade. A liberdade não é liberdade para você fazer coisas erradas. A liberdade que ele está falando é libertação de mente. Aquele, né, que está realmente no Senhor, ele não se curva mais perante homens. Ele não serve mais homens. Ele serve aquele que é merecedor de toda honra e toda glória, que é Cristo. Então, meus amados, eu já vi muitas pessoas dentro desse sistema religioso, que eu sei que está ali com o coração ardendo, né? Sei que ama Deus de verdade, mas está deixando de viver aquilo que Deus deixou para eles viverem. Você vê na cara deles, um cansaço, uma fadiga de tanta ordenança, de tanto sacrifício que eles têm que fazer. Você vê aquele peso sobre o rosto deles. Então, onde é o Espírito do Senhor, há liberdade. Então, se você quer ser liberto desse sistema religioso covarde e corrupto, te convido a você para conhecer o verdadeiro Evangelho de Cristo. Aquilo que Cristo deixou para você viver, não o que o homem quer que você vive. Convido você para se inscrever no nosso canal, Gustavo Miranda Falando da Graça. Deixa seu like lá, vamos juntos crescer na graça e no conhecimento do nosso Deus. Um abraço.